Eduardo Cudê comandou seu primeiro treino nessa temporada de 2024, já que retornou da Argentina, onde teve um período a mais de férias a partir também de uma permissão da direção colorada. A partir de agora, começam os trabalhos táticos e a ideia já de jogo para a estreia no Campeonato Gaúcho, no próximo domingo, contra a equipe do Avenida, no estádio Beira-Rio. No mercado de transferências, movimentações. E um dia importante na Alemanha, onde Borré sentou com os dirigentes do Werder Bremen e repassou ao Internacional qual o próximo passo da negociação para que ele venha jogar no estádio Beira-Rio. O Inter deve iniciar conversas com o Werder Bremen a partir desta terça-feira para, no seu penúltimo ato, tentar fechar a contratação de Rafael Santos Borré. Já Thiago Maia tem um avanço, inclusive que deve fazer com que o jogador fique de fora da pré-temporada do Flamengo. A gente fala também sobre um profissional colorado que está indo para o grupo dono do Botafogo. Esse é o Diário do Inter KTO, desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa segunda-feira, tá? Bom, pela manhã eu estive presente no CT Parque Gigante, acompanhando a primeira atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê. Ele que passou uma semana a mais na Argentina, cuidando de situações particulares, através também de uma autorização dada pela direção do Internacional, e agora retornou, e inclusive retornou de carro a Porto Alegre para comandar as atividades no CT Parque Gigante. Nessa semana, Cudê começa a implementar os trabalhos táticos e a ideia de jogo da equipe pensando já na estreia do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Avenida, no domingo, às 4 horas da tarde. Os treinos do Inter estão sendo divididos em 2 turnos. Pela manhã, atividades mais físicas e técnicas. E à tarde, a partir das 5 horas, as atividades mais táticas propostas pelo técnico Eduardo Cudê. É a pré-temporada, sendo bem trabalhadinha em 2 turnos no CT Parque Gigante. Inclusive, destaque, nessa segunda-feira a gente viu o Lucas Alário, treinando normalmente, tá? Cresce a chance do Lucas Alário estar à disposição, por exemplo, para a estreia do Campeonato Gaúcho contra o Avenida, mesmo ele não atuando em uma partida profissional desde o mês de abril do ano passado. Já se vão aí 9 meses sem o Lucas Alário jogar em função de uma lesão que ele teve no joelho. Com isso, se espera que ele possa voltar aos gramados nessa partida exatamente contra a equipe do Avenida, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Enzo, o filho do Fernandão, que foi titular do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive em uma nova posição, atuando como volante. A gente reagiu a lances do Enzo e falou sobre o futuro dele no Internacional. Ele está de férias depois da Copinha, eliminação vexatória, aliás, do Internacional na competição. E depois das férias, está em uma bifurcação. Ou ele é aproveitado pelo time principal, ou ele vai embora, ou ele vai ser emprestado para outra equipe, porque o tempo dele de sub-20 acaba agora em abril. A gente fala sobre isso nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? Mas eu quero falar do Inter no mercado de transferências, porque essa segunda-feira ela foi importante nas negociações envolvendo Rafael Borré e Thiago Maia. Sobre Rafael Borré, o João Batista Filho e o Lucas Dias conseguiram atualizações fundamentais a respeito da situação do jogador na Alemanha, e que dizem o seguinte: a gente sabe, e o pai do jogador revelou isso, que o Borré teve nessa segunda-feira uma reunião com dirigentes do Werder Bremen, onde, nessa reunião, ele colocou na mesa para sair do Werder Bremen. Ele disse: olha, a gente quer sair daqui, a gente quer sair, aliás, eu quero sair do Werder Bremen, eu quero jogar no Internacional, tratem de me liberar porque eu não quero mais jogar aqui. E o Werder Bremen deu a resposta para o Borré, que é: não vamos te liberar sem aceitar uma compensação financeira. E a partir daí, o Borré comunicou isso ao Internacional, que vai para a sua penúltima cartada para trazer Borré, agora nessa janela de início de temporada no Brasil. O Inter vai, enfim, a partir desta terça-feira, começar conversas com o Werder Bremen. A comitiva colorada sai de Frankfurt e vai agora para Bremen, onde vai conversar com os dirigentes do clube alemão a fim de resolver essa situação uma vez por todas. O grande ponto: o Inter não sabe quanto o Werder Bremen vai pedir para poder liberar o Borré. Se fala, mas é só especulação, em 2 milhões de euros, não se sabe este valor.
Por enquanto, apenas no campo especulativo. O que o Inter sabe é que não quer dispensar de grandes valores para ter o jogador agora no início do ano, porque no meio do ano o Borré já está garantido pelo acordo que o Inter fez com a Eintracht Frankfurt e pelo acordo que o Inter fez com o Rafael Borré. A partir disso, o Inter vai agora conversar com o Werder Bremen para a sua penúltima investida para trazer o Borré agora. Se não houver um acerto, se não houver um denominador comum daquilo que o Inter pode pagar e quer pagar e daquilo que o Werder Bremen quer receber, o Inter não irá trazer Borré agora e deverá fechar a contratação do jogador para a metade da temporada. E por que eu falo que esse é o penúltimo movimento da direção colorada para trazer o Borré agora? Porque anunciando o Borré para julho, o Inter vai tentar pressionar para que em algum momento o Werder Bremen libere o jogador, que já está inclusive anunciado como atleta do Inter para metade da temporada. Pode ser uma arma que o Inter possa utilizar, como fez, por exemplo, com o Charles Arangues, onde o Inter anunciou para contrato e depois conseguiu, junto ao Bayer Leverkusen, a antecipação da vinda deste jogador. Então este é o penúltimo movimento que o Inter faz para trazer Borré agora. De novo, na pior das hipóteses, o Borré vem na metade do ano, mas agora o Inter, enfim, vai sentar com o Werder Bremen para conversar. E sim, existe a possibilidade do Inter pagar aquilo que o Werder Bremen quer, acabar com a negociação e o Borré, enfim, poder ser anunciado como jogador do Internacional em uma negociação longa que já se vão aí quase um mês ou mais de um mês praticamente, tá? Falando sobre o próximo assunto, que é Thiago Maia. O Inter avançou nas conversas com o Flamengo a ponto do Flamengo liberar Thiago Maia das viagens que o clube fará na pré-temporada. O Flamengo vai passar parte da pré-temporada em Manaus e depois vai para Orlando. E o Thiago Maia não vai para essa viagem, tá? Conversei com uma pessoa do Flamengo nessa segunda-feira que não me negou que o Thiago Maia esteja fora da lista e que disse que amanhã deverá sair a confirmação e que, enfim, essa confirmação de ter o Thiago Maia fora da lista da pré-temporada. E aí, assim, ele fora da pré-temporada é porque ele não vai ser aproveitado pelo Flamengo nessa temporada. E ele não sendo aproveitado pelo Flamengo nessa temporada, o Flamengo vai liberar o jogador para o Internacional. A ideia inicial do Inter era de comprar o Thiago Maia junto ao Flamengo, tá? Mas o preço desse jogador é alto. O Inter pode tentar um empréstimo. E aí esse modelo de negócio a gente vai saber nos próximos dias, em especial com essa evolução do Thiago Maia não indo na pré-temporada, tá? O que deve ser resolvido e divulgado nessa terça-feira, tá? Então, passos para que o Inter contrate Thiago Maia, volante, que recentemente eu fiz um react aqui no canal também de lances deste jogador, que chega para ser o substituto do Johnny, o titular da camisa 5 da primeira volância do Internacional. Além de Thiago Maia, tem uma outra transferência que está acontecendo, mas que não é de jogador. Um importante dirigente colorado está de saída do clube. E eu falo de Dave Bandeira, que inclusive está na Alemanha e é gerente de mercado do Internacional. O Dave Bandeira é responsável por todas as negociações do Inter no mercado. Ele é que comanda o Capa, por exemplo, que é responsável pela prospecção de jogadores no mercado. E está há anos no clube, começou como auxiliar técnico das categorias de base e agora é o gerente de mercado. E estava cogitado para ser executivo de futebol do Inter. E ele recebeu agora uma proposta do grupo do John Textor, tá? Que envolve o Lyon, que envolve o Crystal Palace, que envolve o Botafogo, vários clubes ao longo do mundo. E aqui no Brasil, as operações do Botafogo. O Dave Bandeira foi contatado para fazer parte do projeto e integrar o departamento de executivos deste grupo. E aceitou. Dave Bandeira deixará o Internacional e tem como uma espécie de última missão a contratação de Borré na Europa, onde ele esteve. Mas nos bastidores já se sabe que Dave Bandeira deverá sair e o Inter perde essa peça importante do seu bastidor para o Botafogo, mas para o grupo ao qual o Botafogo pertence. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds dessa terça-feira, tá? Temos aqui Série A, Juventus e Sassuolo. Odds da Juventus 1.37. E tem também Atlético de Bilbao e Alavés. Odd do Bilbao 1.57. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!